Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje iremos estrear nosso podcast. No alvo, me chamo Bruna. Eu me chamo Beatriz. Hoje o papo é extremamente sério, mas necessário. Contamos com a presença da doutora Luciara, ela é delegada da Delegacia da Mulher de São Caetano, para uma conversa clara, sem tabu, sobre violência, denúncia e apoio sobre as mulheres. Doutora, seja muito bem-vinda. Poderia nos contar um pouquinho da sua trajetória, como a senhora chegou até a Delegacia da Mulher, como funciona a sua rotina dentro da delegacia e quais são os seus maiores desafios perante essa delegacia que a senhora se encontra hoje? Eu sou Luciara, né, como vocês disseram, eu sou delegada de polícia desde 98, mas policial civil desde 92, né? Trabalhei em diversas delegacias especializadas e hoje eu sou titular da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São Caetano do Sul. A gente, quando fala de violência doméstica, a gente investiga esse tipo de violência não só na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, em todas as delegacias que eu trabalhei, eu me deparei com esse tipo de violência. Entendeu? Então, aqui em São Caetano do Sul, que eu realmente sou a primeira titularidade como delegada de polícia da Delegacia de Defesa da Mulher. Entendi. Dentro da delegacia, é, as ocorrências, elas acabam acontecendo de uma forma grande, né? Para a gente poder entender a proporção como funciona. De uma forma grande ou não? As ocorrências, ela, tipo assim, não tem uma expressão tão grande assim. Por exemplo, numa semana acaba acontecendo mais do que em outra. Tem algum caso, alguma forma que a senhora veja assim, nossa, nesse dia específico aconteceu mais caso por causa disso ou não? Beatriz, no primeiro momento, a Secretaria de Segurança Pública, baseada nas estatísticas aqui da cidade, ela concluiu que não existia necessidade da implantação de uma delegacia de defesa da mulher. Uhum. Com essa implantação e com estudo dos índices estatísticos da segurança pública em geral, principalmente do Foro Nacional da Segurança Pública, se percebeu que a violência doméstica ela é uma crescente. Então, não tem dia específico, não tem hora específica. Mas eu posso apontar com datas posteriores a feriados, a finais de semana, esse índice aumenta. Eu acredito até pelo convívio, pela proximidade do homem e da mulher, entendeu? Mas que eu não posso afirmar com categoria, este dia é um dia da semana que existe mais. Não. A gente registra todos os dias praticamente algum tipo de violência doméstica. Entendi. Você acha que depois da pandemia, né, que foi ali um momento em que todos estavam em casa, acabou que o marido, a mulher, que não talvez conviviam tanto, acabaram tendo que conviver mais, né? Ali 24 horas por dia. Você acha que a partir desse momento começou a observar assim, mais casos? As mulheres começaram a relatar mesmo, a registrar denúncias de agressão depois da pandemia? Na verdade, durante a pandemia, existiu uma preocupação por parte da Polícia Civil e todos os órgãos de atuação na segurança pública dessa situação da proximidade do homem e da mulher, do convívio em comum, Uhum. né? Então, na pandemia, ocorreu um incentivo à denúncia. Então, a violência em si sempre existiu, né? Aquele momento de preocupação gerou uma maior possibilidade de denúncia, com criações de delegacias de defesa da mulher online 24 horas, Sala Lilás e outros canais de denúncia, né? Então, não só a pandemia foi um marco de estímulo à denúncia, mas a violência sempre existiu, né? Eu acredito que quando a mulher chega na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, eu acredito que, fora o boletim de ocorrência, ela gostaria de ser ouvida, ela gostaria de ser acolhida. Isso acontece dentro das delegacias? Beatriz, para a mulher fazer a denúncia, isso é primordial. A mulher, quando ela chega na delegacia de defesa da mulher ou delegacia comum para denunciar um parceiro que foi o agressor, ela está extremamente abalada. Ela não está conseguindo entender que aquele registro é necessário na busca da cessação da violência. Então, essa acolhida vem através de treinamentos, vem através de entrevistas humanizadas, vem através de equipamentos como uma sala lilás que nós temos dentro da Delegacia de Defesa da Mulher e outros mecanismos para ela se sentir confortável, acolhida e para que ela dê esse primeiro passo para a denúncia.
né? Eu sempre brinco com todo mundo. Violência doméstica é uma das violências mais difíceis de se investigar. Porque é muito difícil você, casada, denunciar o pai do seu filho. Uhum. É muito difícil você, filha, denunciar o seu pai como um estuprador. Você entendeu? Não é um crime comum que você tem um sentimento. Na verdade, é o contrário. É um crime completamente diferenciado, porque você tem um sentimento com o autor, né? Tem um vínculo afetivo. Então, esse acolhimento é um dos primeiros passos que a gente normalmente dá para que a mulher consiga ter essa coragem de denunciar. Mesmo que eu não tenha ou um ferimento ou uma testemunha, eu posso registrar o boletim de ocorrência? Deve registrar boletim? Pode. A Lei Maria da Penha, ela dá toda a credibilidade para a palavra da vítima, certo? Ela, na verdade, é uma letra de lei, mas em todos os órgãos que trabalham com a violência doméstica, eles sabem disso. A credibilidade inicial era para a palavra da vítima. Não há necessidade de provas naquele momento. Entendi. Principalmente porque a gente sabe que a maioria dessas violências, elas acontecem no âmbito doméstico, dentro do lar, sem testemunhas, e muitas das vezes os agressores, eles não são, não te agridem fisicamente, ele pode te agredir psicologicamente, ele pode te ameaçar, e isso não tem como provar de imediato, né? Na maioria das vezes. Doutora, aproveitando que a senhora falou sobre outros tipos de assédio, né, que existe, de violência, eu fui tentar me aprofundar um pouco mais no assunto recentemente e eu vi que existem vários tipos de violências, tem tanto psicológicas, sexuais, que a gente não consegue identificar, né? A princípio a gente normaliza, mas na verdade, se friamente nós formos olhar, isso é algo gravíssimo, né? O fato de um cara numa balada tentar te beijar, aquilo ali você não pode falar, ok, não, aquilo ali é sério, ele não tem o direito, você não quer. Então, assim, a nossa palavra, se a gente não quer algo, tem que ser respeitada, né? É, por exemplo, a tortura psicológica que a pessoa vai fazer com o seu companheiro, faz com você, a violência patrimonial. Então, às vezes, a gente tem a dificuldade de entender e enxergar que aquilo está acontecendo conosco, né? Existe algum material disponível, algum lugar que a gente possa tentar, tipo assim, começar a então, vou dar um exemplo que não tem nada a ver, tá? Por exemplo, as drogas. Nós, desde a escola, nós temos o PROED. Então, desde pequenos, nós já sabemos, nós já aprendemos. E a gente, olha, isso não tá certo, isso tá certo. Para violência, esses outros tipos também de violência, existe algum lugar que a gente possa buscar ali de apoio, de instrução para nós, mulheres, para que a gente possa identificar quando nós estivemos passando por uma situação que não está certo, que aquilo ali é errado e não normalizar? Bruna, é assim, o que acontece? Existem diversos materiais, na internet inclusive. Só que é uma coisa muito sutil. Por quê? Você está envolvida naquele relacionamento, não é? Uhum. E a gente, quando vai partir para uma investigação de um tipo de violência, a gente se especializa naquele tipo de violência. A gente, pelo menos eu, vou buscar base de estudo para o combate daquela violência. E a gente sabe que todo comportamento violento, ele pode derivar do quê? De uma educação do sistema patriarcal. O que é o sistema patriarcal? Que a figura do homem, a figura masculina, ela tem destaque dentro da sociedade familiar, tá? Seja ele o pai ou seja ele os filhos do sexo masculino, tá? A mulher, ela não tem palavra dentro e ela é tratada de forma desigual. Então, se eu puder aconselhar, essa questão é primordial. Espera aí, eu estou sendo tratada com respeito ou de uma forma desrespeitosa? Certo? Então, é muito difícil essa identificação. Por quê? Porque a gente, desde pequena, a gente é educada para quê? Olha, o seu marido é a primeira a autoridade dentro É da o sua provedor, casa. né? É o provedor da sua casa. Então, você fala, nossa, ele é uma autoridade de destaque. Eu preciso, entre aspas, tudo que ele fala tá certo. Uma outra questão que eu brinco também, mas é sério, a gente perpetua isso. Uhum. Quer ver um exemplo que a gente dá? Quando uma mulher, ela tá dentro de casa, a gente fala assim para ela: Menina, Bruna, vem me ajudar a limpar a casa.
E o menino tá jogando videogame. Ninguém incomoda o menino que tá jogando videogame. Olha a disparidade, né? A questão, a Bruna quer sair. Aí você chega pro seu pai e fala assim, não, você chega pra sua mãe e fala, mãe, eu vou sair hoje, viu? Eu vou lá na Praça da Paz, lá na Goiás. Aí ela vai falar o quê? Pede pro seu pai. Olha a autoridade. Então a gente aprende ao longo do tempo que a vontade masculina deve se sobressair da feminina. Então, um homem criado nesse sistema, ele acha que ele vai chegar na balada e ele pode apertar um seio de uma moça. Ué, como é que ela vai me renegar? A minha palavra sempre foi a única. Você entendeu? Então, é muito complexo. É uma questão de educação primária, é uma questão de orientação, de levar informações, de a todo momento orientar essa mulher para ela checar se aquilo que ela está recebendo é saudável ou tóxico. Mas é muito complicado, Então, né? isso não deveria vir nem das escolas ali, como educação Não, da da escola, vem família. direto de casa mesmo, né? Família, escola, sociedade. A gente está avançando, mas a passos pequenos, no sentido de que buscar que a sociedade seja uma sociedade A igualitária. gente já está doutrinada, né, aquilo, a seguir um padrão, né? Sim. Ao lado do patriarcado, o que existe? O feminismo. Só que a gente pensa que o feminismo são aquelas mulheres radicais que normalmente fazem aqueles protestos barulhentos, de seio de fora. Não, na verdade, o feminismo prega, além de toda a igualdade entre os sexos, muito respeito aos direitos humanos. Esse estudo de violência doméstica é um braço do respeito aos direitos humanos. A gente não quer destruir os homens, a gente, na verdade, quer o tratamento igualitário. Tá? Nos primórdios, muitas feministas lutaram para o fim da escravatura. Então, ela não tinha nada a ver com isso, mas ela queria que, na verdade, a sociedade fosse uma sociedade igualitária. Então, é por isso que a gente tem que sempre levar essa informação, orientação, cuidado e valores para essas mulheres, para ela realmente identificar se aquilo ali é respeitoso ou tóxico. Hoje em dia, graças a Deus, acho que está mudando também um pouco, né, das Sim. coisas. As mulheres já não estão aceitando qualquer coisa, né? Não ficam ali presas num relacionamento, mesmo que, obviamente, que quando você tem um filho, você vai pensar um pouco mais, às vezes você aguenta um pouco mais as situações por conta do filho, que eu acho que para uma mãe é natural, mas você também não começa também a aceitar qualquer coisa. Você também vai falar, ó, para mim já deu, a mulher ela me parece estar mais dependente, então ela vai também se virar sozinha, ela vai dar um jeito de. Não todas, né? Claro, mas de tentar, pelo menos, não aceitar um homem que. Um escroto, um cara que não quer trabalhar, que quer ser sustentado por ela. Mas, Bruna, realmente a sociedade avançou, existem mulheres que É, já estão nesse padrão, mas a gente também tem que contar a questão da dependência emocional que a mulher sofre. Tanto é que delegadas de polícia são vítimas de violência doméstica, juízas, promotoras, que você percebe, você fala médicas, você fala, ué, mas ela tem instrução, né? Ela tem aquela orientação na letra, né? Mas como é que ela, na teoria, como é que ela não consegue transpor? Você está vendo como a mulher ainda precisa ser muito bem, entre aspas, empoderada, Que a orientada, gente tem a visão que geralmente esse tipo de violência acontece nas mulheres nas de classe baixa, na periferias? Pô, periferia, não, porque lá não. não tem condições de trabalhar, depende do marido, às vezes por vários motivos, ela acaba sendo mais agredida, mais violentada ou fisicamente ou psicologicamente, mas não, acontece em Em várias todos os classes níveis, sociais, várias classes independente sociais, do. independente do grau, Exatamente. independente do seu nível social. falando da sua delegacia, quais são os maiores casos que chegam lá para a senhora? São as violências domésticas? Existe denúncias de outros tipos de violência também que as mulheres vão lá para fazer? A gente não considera assim, eu não posso falar assim para você, existe um maior caso, né? Mas que há um caso assim, que há ocorrências crescentes, ameaça e a injúria, né? Injúria já vai pro lado psicológico, onde a mulher é ofendida, onde a mulher é descredibilizada, onde a mulher é acusada de traição. A maioria das vezes é esse tipo de coisa. Violência física, há uma crescente, isso aí eu não posso deixar de pontuar, né? Porque a partir do momento que a mulher, de uma certa forma, não dá respaldo à vontade do homem, ela passa a ser agredida fisicamente com certa
frequência, né? Com certa recorrência. Então, eu registro, na verdade, várias coisas, desde estupro até os gritos. Tem muitas situações que você fala, nossa, já foi registrado lá, já tentativa de feminicídio, tem várias coisas, entendeu? E a maioria das mulheres, elas dão sequência no processo? Então, a maioria das mulheres desistem. Sério? E o que acontece Pela lei. depois? Então, tem algumas. Eu brinco, eu tento orientar todas as pessoas que chegam lá. Tem algumas ocorrências que alguns crimes praticados que a vontade da mulher ela é levada em conta. Eu tenho que perguntar para a vítima: olha, você quer dar prosseguimento? Muitas vezes ela fala: não, eu só vim fazer a denúncia. Pra assustar, né? Eu respeito ou para pedir medida protetiva. Tem outros casos que é tão grave que a própria lei disciplina que não, que o Estado, né, ele vai intervir naquela relação e deixar o processo correr. E mesmo nesses casos, tem vezes que a mulher pede para que não seja processado, para que não seja prosseguida as investigações, entendeu? É complicado, não é uma coisa fácil, né? Porque ela tem que estar forte psicologicamente para entender que aquela pessoa tem que ser responsabilizada pelos atos já praticados. E a maioria das vezes a pessoa acredita que ele vai se regenerar e que aqueles atos não existiram, entendeu? E, por exemplo, uma mulher chegou na delegacia e foi fazer uma ocorrência. Sim. Após a investigação, a senhora acabou descobrindo que a vítima não era mulher, era o homem. O que a delegacia faz perante isso? Então, Beatriz, a gente precisa descaracterizar uma coisa, né? Muitas das vezes a gente vai até uma delegacia e acredita que a polícia vai atrás do suspeito. A Polícia Civil, estou falando civil. Polícia Civil tem como função primordial investigar os fatos. A gente elucida a verdade dos fatos. Então, eu não estou caçando o suspeito. Na verdade, eu vou esclarecer o que aconteceu, certo? Quando se identifica que a mulher manipulou a verdade, ou inventou os fatos, ou fez uma denúncia falsa, a gente pode investigar. Ela passa de vítima para autora, certo? E dá a possibilidade, orienta também esse homem que ele pode, dependendo do caso, se ele se sentiu ofendido, se ele percebeu que foi uma denunciação caluniosa, se ele percebeu que foi uma calúnia, também dá ensejo à instauração de outro inquérito policial. Não se torna impune, você entendeu? Então, Delegacia de Defesa da Mulher não é para proteger mulher, apesar que a gente fala assim, é para proteger mulher, entretanto, para investigar os crimes no âmbito de violência doméstica ou âmbito que a principal vítima seja a mulher. Entendi. Entendeu? Aí, nesse caso, o processo, quando ela vira autora, aí já sai da delegacia da mulher? Não. Vocês continuam dando Continua sequência? investigando. Porque nós temos todas as provas anteriores, entendeu? Então, esse processo pode instruir um outro inquérito policial para dar sequência. A maioria das vezes é calúnia, difamação, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime. Entendeu? Então, ela deve ser responsabilizada. Se a mulher fosse a vítima, a lei usada seria a Lei Maria da Penha. Sim. Se o homem é a vítima, qual a lei que a gente utiliza? O Código Penal Brasileiro. Entretanto, muitos institutos da Lei Maria da Penha podem ser usados em favor do homem, com outra denominação. Eu falo isso porque medidas protetivas de urgência. Esse termo é usado em relação à mulher, certo? Mulher vítima. Mas se o homem for vítima, ele pode pedir medida cautelar inominada, que praticamente é a mesma coisa. Gays, lésbicas, eles também podem ter essas medidas. Então, se a gente pensar que é um homem homossexual, ele pode ter direito aos institutos da Lei Maria da Penha. A gente protege o gênero, a gente protege, na verdade, o âmbito familiar doméstico, né? Então, a pessoa que se identificar como mulher, ela pode, mesmo que no gênero ela seja um homem, ela pode ir lá na delegacia e ela consegue fazer a denúncia por lá, pela Delegacia de Defesa da Mulher. Bruna, me cabe orientar. Nós vamos sempre dar atenção ao gênero. Se é um homem que se identifica o gênero mulher, ele vai ser atendido na Delegacia de Defesa da Mulher. Tá? Se é uma mulher trans, ela vai ser atendida na Delegacia de Defesa da Mulher. Quando a gente fala assim, a mulher vai ser atendida, o homem também vai ser atendido. Tá? Um homem homossexual
que é homem homossexual. Dependendo da relação que ele tem com o parceiro, ele vai ser atendido no âmbito da defesa. Nós protegemos o gênero, a violência de gênero. Aí a senhora, ele chega, aí a senhora questiona como ele se identifica. Ele Isso, fala, se identifica como mulher, você tá andamento no processo. isso. É dessa forma. Ah, existe 2 homens, o Márcio e o Tadeu. Ele chega na delegacia de defesa da mulher e, olha, eu tenho uma relação homoafetiva com ele. Ué, a gente vai, na verdade, identificar a relação intrafamiliar e vai proceder à investigação da mesma forma. Entendeu? Entendi. Isso aí, na verdade, foram avanços. Sim. No primeiro momento, né, se observou que eram as mulheres só da condição biológica. No segundo momento, se observou a necessidade da atenção às mulheres e crianças e adolescentes. Depois, tudo de acordo com a evolução social, entendeu? Da sociedade. A gente sempre, eu gosto de indicar que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei no âmbito considerado pela ONU nesse sentido. Por quê? Porque a cada movimento ela já vai trazendo institutos que são considerados avanços da justiça, né? Institutos que realmente protegem todas as pessoas ali envolvidas. Entendeu? É muito interessante, é bem legal. Assim. A senhora acha interessante se a gente implantasse, por exemplo, nas escolas? Porque tem crianças em casa que a mãe não consegue falar sobre isso, ou a mãe acaba sofrendo uma violência e a criança não consegue falar para um tio, para um vizinho que está acontecendo isso. Se na escola tivesse algum programa, por exemplo, igual o ProErd que a gente tem para as drogas, para as crianças, olha, se vocês verem alguma denúncia, esse é o telefone, não deixa que isso aconteça, denuncie, conte para. Se você não tem coragem de contar para um familiar, conte na escola. Sempre tem a diretora, uma psicóloga que possa te auxiliar. A senhora acha vantajoso ter esse tipo de programa? Sim, e aqui no município, desde a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher, eu e algumas parceiras, né, Uhum. nós buscamos diversas ações nesse sentido. Treinar profissionais da Secretaria da Educação para identificar esse tipo de violência e orientar, treinar alunos também. Eu participo de palestras em escola, buscar a orientação dos profissionais da segurança pública, como lidar com essa situação, divulgação dos canais de denúncia, sabe? E contar com essas parceiras que são vetores de informação para toda a sociedade. Né? Na verdade, é uma ação conjunta que se faz para realmente divulgar tanto canal de denúncia, informação, procedimento a ser feito e tudo mais. A Lei Maria da Penha também prevê isso, que todos os participantes dessa rede de proteção da mulher participam de campanha, informativos, caminhadas, tudo que for voltado a levar informações para todas as pessoas da sociedade. Doutora, aí uma dúvida. Quando uma pessoa, uma cidadã está passando na rua, por exemplo, e ela presencia uma violência, e aí sempre a gente leva aquele velho ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aonde que começa e onde termina o nosso papel quanto cidadão, quanto pessoa mesmo, assim, né? Como ser humano, em ajudar, em apoiar aquela situação, em tentar separar, ou até mesmo se nós identificarmos uma vítima, possível vítima, né? O que nós poderíamos fazer? Por exemplo, eu posso ir lá e talvez usar o canal de denúncia, né? Eu posso fazer uma denúncia anônima e comunicar ali, mas se a vítima também não apoiar, também não fazer a denúncia, também não vai ter muito o que fazer, né? Não, Ela também tem que querer. Então, que Bruna, querer, né? Bruna, vamos separar as coisas, né? Porque sempre existe esse pré-julgamento da obrigação da vítima, mas se a vítima não quiser, o que eu tenho que fazer? A gente precisa denunciar e buscar formas seguras de cessar aquela violência. Por isso que eu falo, formas seguras. Você não vai intervir quando um homem está batendo numa mulher? Não sei, depende da situação. Eu vou pedir ajuda, não é verdade? Mas o ideal é ligar 190 aqui em São Caetano do Sul para a guarda 0800 7001 56. Não é flagrante? Não é um caso de pedir ajuda para outras pessoas, todo mundo agindo daquela forma. Ah, mas e se a mulher não quiser? Ela vai ser levada para a delegacia. Na delegacia, nós vamos analisar se aquela mulher quer ou não quer, se é caso de flagrante. Caso de agressão é flagrante, a pessoa vai ser presa.
Você entendeu? É grave isso. Pode evoluir para um feminicídio. Então, por que não chamar a polícia? Por que não? Vamos supor, eu vou te dar um exemplo. Ah, eu vi que ele entrou no carro tal. Anota a placa, fornece para uma denúncia anônima. Olha, eu vi uma pessoa sendo agredida na rua Amazonas, a mulher fugiu, o cara também fugiu dentro da placa. Mas tudo isso depende da condição de cada pessoa, não é? Tem pessoas que são, assim, ativas nesse sentido. Não, na minha frente não vai acontecer isso. Eu vou procurar um guarda, vou para. Tem outras pessoas que elas cruzam o braço e depois criticam o aumento da violência, né? Quem tem esse dever? Os agentes públicos. E os cidadãos, na verdade, os membros da sociedade, eles podem agir. Então, cada um agindo de acordo com a sua conveniência, muito cuidado, de forma bem segura. Entendeu? Deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. Qual a diferença do feminicídio para um homicídio? Por exemplo, a gente está vendo ultimamente falando muito na televisão dos casos do rapaz que atropelou a moça, de que espanca, independente se matou ou não uma mulher. Se ele matou aquela mulher, não seria considerado um homicídio? Por que ser feminicídio? Então, bem simples. Tá. Homicídio, matar alguém, né? Existem as qualificadoras, motivo torpe, motivo cruel, mediante emboscada, mediante que a vítima não tenha como resistir. Homicídio qualificado. Se percebeu que dentro dessas qualificadoras, uma delas se destacou. Que o homem mata a mulher por ela ser mulher. Tem uma raiva, tem um motivo mais cruel. Então, por isso que se classificou. Ele é um homicídio, entretanto, ele é um homicídio hiperqualificado. Você entendeu? Ele tem um motivo aparente. Então é isso, feminicídio. Ele saiu desse rol comum para ir para um qualificado, um super qualificado. Ele está matando aquela vítima por ela ser mulher, com um requinte de crueldade, entendeu? Por ter um vínculo afetivo, por ela ter rompido a relação, por ela não ter acatado a ordem dele. Então, é um super homicídio qualificado. Entendi. A pena é maior nesse caso? 12 a 40 anos. Modificações recentes do pacote anticrime. Entendeu? Da Lei Maria da Penha. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Por exemplo, houve um casal, a mulher denunciou, eles se separaram. Sim. Mas a senhora entende que o homem, o agressor, ele já tem isso implantado nele, que a mulher tem que ser submissa a ele, que a mulher tem que obedecer às ordens dele. A polícia, o Brasil, o mundo em si, não entende que aquele homem ele tem que ser olhado e tratado de uma forma psicológica? Então, essa lei, ela prevê isso. Ela prevê que o juiz pode, se quiser, durante a decretação de medidas protetivas de urgência, encaminhe esse homem para ser tratado psicologicamente. Ele precisa também ter essa atenção. Eu, como policial civil, eu não dou atenção só para a mulher, eu dou atenção para a mulher, para os filhos dela, para o agressor. E um dos braços de atendimento é isso. O homem também precisa ser tratado psicologicamente. Essa lei é maravilhosa. Eu aprecio todos os institutos da LITA, meu material de trabalho. Só que existe a parte da regulamentação de medidas, de políticas públicas. E minha opinião, gente, eu não estou falando em nome da Polícia Civil da instituição que eu pertenço. Uma das falhas é a falta de atendimento ao homem. Certo? Muitas das vezes ele só é atendido quando da condenação. Passou-se muito tempo. Eu acho que se o homem identificasse essa situação tóxica que ele vive, tivesse conhecimento que aquelas práticas, aquela conduta que ele adota seria crime, tivesse conhecimento de todo o envolvimento psicológico, o abalo emocional por parte dele, ele poderia, naquele primeiro momento, voltar atrás, entre aspas, e não praticar outros crimes, entendeu? Entendi. Contra aquela parceira, contra outras parceiras e assim por diante. Porque, ao meu ver, tá? Minha opinião, Beatriz, a agressão psicológica, para mim, é a pior violência que pode existir. Porque a física, você sabe até onde a pessoa é capaz de ir. Ou ela vai te bater ou ela vai te matar.
Agora, a psicológica, não. Você não sabe o quão fundo do poço ele vai te levar a outra pessoa a ir com essa situação. Por exemplo, eu sou mulher, trabalho, ganho mais que meu marido. Ele não aceita que eu ganhe mais que ele. Ele vai começar a me manipular, a falar coisas que eu não precisaria ouvir para me diminuir. Por quê? Porque o homem teria que ser o provedor, o homem teria que ganhar mais. Eles não aceitam que as mulheres começam a ter um papel maior que eles na sociedade. É. Então, eles acabam entrando na agressão psicológica. Às vezes, sutil, a mulher fala, ele tá só brincando. Às vezes, Ele se justifica, é ciumento, ele é inseguro, ele tem inseguro, ciumento, ele é uma pessoa que não, coitado dele, né? A gente não usa essa frase assim, Uhum, coitado, exatamente. né? Eu vou dar oportunidade para que ele me acompanhe. Tem muitas situações que essa parte psicológica, o homem, ele consegue fazer com que a mulher até mude os conceitos dela durante a relação, entendeu? Não só nesse âmbito, por exemplo, uma vez eu até assisti o podcast que a senhora teve, a senhora falou, o namorado vai buscar na faculdade. Aí você fala, nossa, que bacana, meu namorado tá vindo me buscar. Aí na próxima vez que ele vai buscar, ele fala, nossa, mas você tava rindo alto, com quem você estava conversando? E aí ele vai, tipo assim, te manipulando e você achando maravilhoso que ele quer te buscar na faculdade. Você não se apega aos detalhes. Sim, E acaba ocorrendo depois uma violência ou muito agressiva psicológica ou chega na física. sim. E aí é onde a gente acaba, às vezes, ou a gente se fecha, com vergonha, porque hoje em dia muitas mulheres ainda têm vergonha de Sim, denunciar, sim. ou a gente, às vezes, a própria família fala, gente, mas ele faz tudo por você, por que você vai denunciar ele? Foi só um tapa, foi só um negócio. Por que Ele você estava não-" nervoso, né? Exatamente. E não deixa faltar nada, Mas porque depois a gente infelizmente é o que normaliza, né, acontece. doutora? Então, mas você vê. A gente acha normal, tipo, tudo bem, é ciumento, ai que legal, né? A E gente não fora- consegue É identificar, amor, né? ele me ama E demais. fora a questão do estereótipo, né? A mulher tá sempre exagerando. Nossa, que isso? Ela tá falando do quê? A gente, como eu falei para vocês, sempre busca ações, né? Uhum. E teve um ano que eu elaborei uma palestra para os agentes de segurança, para a gente se especializar, né? Agentes de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, todos que trabalhavam aqui, né? Fechamos uma palestra e alguns dos agentes foram para serem órgãos de disseminação ali dentro. Quem participou? Eu, na época eu era delegada titular da Delegacia Sede, a doutora Daniela, que era titular da DDM, a promotora de justiça, a doutora Érica, que atua tá? A doutora Flávia, que é psiquiatra aqui da rede de saúde, e foi gente do ML, eu não lembro. E a guarda, eu acho. Tá, pessoas especializadas no assunto que fomos passar informações a respeito primeiro, do abalo emocional da mulher, quando do atendimento da ocorrência, quais são os institutos da Lei Maria da Penha, a promotora como depois do processo já instalado e assim por diante. A promotora falou assim eu lembro que ela falou que a audiência é uma das audiências mais bizarras que participa, porque eles se falam assim, o advogado, o defensor do agressor, ele é uma pessoa de boa índole, trabalhadora, que se destaca na sociedade. Ele frequenta uma pessoa religiosa, de boa família, mas ele só bateu na mulher. Só bateu. É tão simples, né? Só bateu. Então é uma coisa que realmente é complicada a gente lidar com todas esses atributos favoráveis e um que não é verdade. Exatamente. Então ninguém identifica como sendo. Pra mim, ele já não é nem boa ainda, porque ele já bateu na mulher, né? Então, eu já tiraria isso. Mas existe essa contradição, não é? Uhum. Existe essa E contradição. hoje em dia a gente vê coisas mais absurdas ainda, onde esse homem ele vai pegar o filho ou a filha e usar ele contra a mulher, né? Por exemplo, agora recentemente nós tivemos um caso que foi midiático, onde o pai matou o filho de 3 anos, se eu não me engano, Várias vezes. porque ele queria atacar a mãe que estava cobrando a pensão e não queria voltar com ele. Bruna, eu fiz uma pós-graduação ano passado. Uma colega, durante alguma das palestras lá, ela se expôs, né? Ela falou, olha, isso aí, a gente, na verdade, voltado ao direito penal, estudamos diversos temas. Um dos temas, violência doméstica. E ela se expôs durante uma palestra. Ela falou, meu ex-marido, matou meu filho de 10 anos praticando suicídio abraçado com meu filho. Então, são coisas que realmente a pessoa, para punir a mulher,
na verdade, atenta contra a sua vida e a vida do filho. É uma coisa muito doentia, não é? É que a pessoa, geralmente, ela tá com desejo de posse. É muito. E ela faz o que for pra ela ter, como se fosse um objeto. Aquela mulher é minha, ela tem que Então, ser minha, é, independente da forma que a aconteça. gente fala isso, que a partir do momento que a pessoa se torna uma coisa para o homem, e a mulher era considerada uma coisa. Tanto é Uhum. que, nos primórdios, a mulher era considerada parte do patrimônio masculino dentro da família, né? Então, é isso. E a gente percebe que há um desdobramento da violência. Existem estudos agora a respeito de uma violência vicária, se não me engano. Eu acho que essa é a denominação. Que a violência é praticada pelo homem ou pela mulher, mas quando a gente está falando do homem, através de terceiros. Eu ligo para sua mãe e falo: olha, a Beatriz vai se ferrar na minha mão, eu vou matar a Beatriz. Então eu não estou te ameaçando diretamente, eu estou fazendo através de terceiro. Quando eu fujo com meu filho, não é uma violência através de terceiros, entendeu? Então já tem essa expansão de outras práticas de violência em relação à mulher, entendeu? Que talvez já sempre existiu e não com tanta frequência igual É que a agora. gente está É agora que tá, né, se cada vez aprimorando, se mais, aprimorando. né, volto a dizer, acho que a gente está conseguindo observar algumas ações, já conseguindo identificar e aí expor, mas obviamente que quando, às vezes, se não tratadas ou sanadas ali desde o começo, né, acaba É, vindo a ações mais graves é. cometidas pelo homem, né? É como assim, né? A gente pensa, a Lei Maria da Penha é de 2006. As pessoas pensam que ela não evoluiu. Ela evoluiu muito, tá? Hoje existe o crime de descumprimento de medida protetiva. No primeiro momento, quando se criou a possibilidade da medida protetiva, o homem que desrespeitasse, ele respondia por desobediência. Ah, isso aí é uma desobediência. Ele está descumprindo a ordem judicial. Só que estudos comprovaram que, na verdade, o homem não estava só descumprindo uma ordem judicial, ele estava afrontando todo um sistema de proteção da mulher, Uhum. não é? Então se criou o crime de descumprimento de medida protetiva, que é muito mais grave do que uma mera desobediência. Ele dá ensejo à prisão em flagrante, se ele for preso nas circunstâncias do flagrante, ele pode ser decretada a prisão preventiva do homem, entendeu? Então, com o passar do tempo, cada vez mais se avança nesse tema para realmente buscar a proteção da mulher, entendeu? Na verdade, eu falo proteção da mulher, eu falo proteção do âmbito doméstico. Por isso que a gente fala assim, eu falo, a Delegacia de Defesa da Mulher não é delegacia da mulher, ela é uma delegacia especializada na proteção do âmbito doméstico e todos os seus agentes, entendeu? Doutora, como atualmente, né, a gente se fala muito ali da tornozeleira eletrônica, que vem sendo usada, tem gente até que tira sarro disso, mas enfim. Quando um exemplo de um homem que ele tá perseguindo a sua ex, apesar de ter a medida protetiva, ele continua seguindo. É possível aplicar a tornozeleira eletrônica nesse homem? Então, sim, sim. É uma das imposições que o magistrado pode utilizar caso queira, Uhum. né? A gente, São Caetano do Sul, está cada vez mais se expandindo nessa política de proteção à mulher. Eu vou falar um resumo rápido da minha chegada daqui até os dias de hoje. Tá. Eu cheguei aqui em outubro de 2019, eu fui titular da delegacia sede do município, lá na Avenida Goiás. Tá. Mesmo naquela época, não tendo delegacia da mulher, eu tenho conhecimento, em virtude da minha carreira toda, que a mulher que é vítima de violência, ela precisa ter acompanhamento psicológico, jurídico, social, no caso, muitas das vezes, uma atuação para conseguir uma profissão e tudo mais. Eu, como delegada, eu preciso fazer esse atendimento, buscar esse atendimento multidimensional para essa mulher, certo? Então, na época, eu tomei conhecimento do Plajan e outros órgãos que já trabalhavam assistindo a mulher. A pandemia chegou, nós tivemos que dar uma parada. Depois, com a instalação da Delegacia de Defesa da Mulher, se buscou novamente essa rede de proteção. Então, hoje nós temos órgãos que atuam protegendo a mulher, assistindo essa mulher, né? Auxiliando essa mulher. Um desses órgãos é o CREAM, que é o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher, o Plajan,
temos, junto à Secretaria da Saúde, CAISM, ambulatórios médicos que atendem a parte psicológica da mulher, e a Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher, toda uma rede voltada para essa mulher, para esse atendimento. O que existe de mais primordial nisso? A gente tem que avançar. Como eu falei para vocês, existiram mudanças de acordo com o avanço da sociedade, certo? A questão da tornozeleira eletrônica. Se percebeu que esse homem precisava, entre aspas, receber, além da advertência que ele já recebe, um mecanismo de vigilância, que é a tornozeleira eletrônica, que, por medidas da segurança pública estadual e expansão nessa política, possivelmente vai chegar até São Caetano do Sul. Né? A gente tem que respeitar essa política estadual de segurança pública, de acordo com cada município vai pleiteando e eles vão se expandindo. Quando foi em dezembro que nós fomos até lá, eu estava de férias, isso mesmo, foi em dezembro, nós fomos, mentira, novembro, perdão. Nós fomos até o Tribunal de Justiça lá em São Paulo, da Barra Funda, né, o DIPO, que é o Fórum Central da Barra Funda. De 10, nós acompanhamos as instalações da tornozeleira, a empresa que faz a vigilância, quais são as advertências que o homem recebe, os relatórios que são expedidos, para realmente tomar conhecimento do procedimento quando da instalação, porque nós estamos lutando por isso aqui em São Caetano do Sul. De 10 decisões, 8, os juízes de lá instituíram a instalação da tornozeleira eletrônica. Então, é uma necessidade, é um equipamento a mais para a vigilância desse homem e garantia da segurança da mulher, né? Mas você tem algum caso específico ou todos em Fica a geral? critério do juiz. Muitas das vezes, a gente conversou com uma juíza e ela explicou. Pode ser que seja uma tentativa de feminicídio. Tendo em vista a gravidade do fato, já pode se instalar. Pode ser que seja reincidência da prática delituosa. Pode se instalar. Pode ser que é uma mulher vulnerável. Vamos supor, ela foi estuprada pelo homem. Entendeu? Depende da circunstância. Ele vai avaliar todas as situação, circunstâncias, né? todas as Inclusive situações. da mulher, se às vezes a mulher ela não tem família, porque Isso, tem tudo né, eu sei de isso. alguns casos que talvez que eu já acompanhei pela internet e tudo mais, que às vezes a mulher, por ela não ter família, ou próxima, ou não ter família, mais pai, mãe, ser filha única, ela se sente sozinha. Abandonada. Então ela Isso. aceita ali aquela situação, porque como a única pessoa que ela tem no mundo Ela seria acha, aquele ela acha, companheiro, né? E sabe o que é interessante? Aí vocês podem pensar assim, mas doutora, enquanto a tornozeleira não vem, como é que a gente faz para proteger essa mulher, né? Eu não posso deixar de citar que nós temos aqui em São Caetano do Sul, um botão do pânico para a mulher. Caso ela queira, ela instala um aplicativo que ela aciona a guarda, a PM, na verdade é um Smart Sanca, né? Ela aciona e as viaturas já vão para o local dela com a referência da geolocalização, do cadastro que foi feito anteriormente. Antes, isso aí foi implantado esse ano, por uma política até da primeira-dama aqui do município, que é uma parceira nesse sentido de expansão. Antes, a mulher teria direito a esse botão só quando da decretação de uma medida protetiva de urgência. Agora não, nós conseguimos, com a ajuda dela, expandir isso. Por quê? Qualquer mulher que fizer um boletim de ocorrência no âmbito de São Caetano, ela pode se cadastrar e ter acesso a esse botão do pânico. Ao lado disso, também foi implantado dentro do Smart Sanca Mulher um balcão de atendimento especializado à mulher. Por quê? Uma mulher que liga lá, ela pode saber fazer denúncia, ela pode ser orientada, ela pode ser acolhida, ela pode ser encaminhada, ela pode ser até assistida pela Secretaria da Saúde, caso tenha necessidade, entendeu? Nós fizemos um estudo baseado na cabine Lilás, que é do Estado de São Paulo, lá da Polícia Militar que faz esse trabalho. Nós fizemos um curso de graduação, né, de qualificação dos atendentes. Nós trouxemos a policial militar Renata, Cabo Renata, que faz parte da cabine Lilás, é uma policial militar que trabalha na expansão da cabine Lilás, ela veio até em São Caetano. Nós trabalhamos com a OAB, que é através do Plajan, CREAN, nós trabalhamos com a Delegacia de Defesa da Mulher para qualificar esses atendentes, entendeu? Então, cada vez mais a gente consegue expandir
com São Caetano, no sentido de que todos os agentes se dediquem a essa causa, que é a proteção da mulher. Deixa eu ver se eu entendi. Então, hoje já está disponível tanto para Android quanto para iOS um aplicativo do Smart Sanca Mulher, Isso. onde qualquer pessoa pode ter ali no seu celular, e aí conforme ela identificar, vamos exemplificar, né, talvez para ficar mais fácil. Ela está em um ambiente, ela foi assediada por alguém que está lá. Ela pode acionar Não, esse... assim, esse anterior ao crime é 0800 7000 156 Ah, tá. ou 190. Tá. O aplicativo é só para quem já teve um boletim de ocorrência. Isso, que ela legal. realmente ela é vítima. Ela já, entendeu? Uhum. Aí ela faz o BO. Por quê? Porque existe todo um cadastro prévio, não pode ser banalizado isso, né? Ah, eu briguei com a Beatriz, briguei com a minha irmã, vou apertar o botão do pânico. Calma, existe um atendimento Entendi. a essas pessoas, só que a gente percebeu que a mulher tem mais necessidade de estar com esse dispositivo à disposição. Entendi. Entendeu? Até porque, né, no caso de que ela esteja sendo perseguida ali pelo Isso mesmo, ex-marido, isso mesmo. ela já coloca ali, Isso, já isso. ativa, e aí eles conseguem ir localizando pelo GPS do celular onde ela Isso. está, e o mais rápido possível. Possível, as viaturas vão se deslocar para o Nossa, local. que para bacana, não fazia ideia. Temos Muito legal. aqui, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é formada por guardas civis municipais, que também foram qualificados pelo Ministério Público de São Paulo. Eu participei desse curso de qualificação. Patrulha Maria da Penha é uma patrulha de fiscalização ao cumprimento das medidas protetivas de urgência. São guardas que entram em contato com a vítima, preenche relatório, sabe como ela tá, faz ronda semanalmente, sabe? Então Faz... existe um acompanhamento, né? Sim, elas emitem relatórios para mostrar para o Ministério Público se o homem está cumprindo ou não aquela medida protetiva, você entendeu? Então, eu posso até afirmar que realmente a gente já está expandindo cada vez mais nesse sentido, entendeu? De proteção. O importante é a mulher, desculpa. O importante é a mulher não desistir da denúncia, né? Ela dá seguimento na denúncia para que ela consiga também continuar protegida e amparada. Sim, ter conhecimento, município, né? Ter conhecimento da possibilidade da denúncia, ter conhecimento de todos os procedimentos, buscar ajuda psicológica. Uma coisa que eu sempre falo na delegacia: não existe uma vítima de violência doméstica que não necessita de um amparo psicológico. Sim, seja o homem, seja a mulher. Mas como a maioria das vezes é a mulher que nos procura, eu sempre peço que ela seja encaminhada para esse setor de psicologia, né? Essa assistência, para que ela realmente saia daquele âmbito da violência. E elas procuram, elas buscam apoio? Sim, porque a mulher está muito machucada. A mulher, para ela dar esse passo de denúncia, ela já percebeu que realmente alguma coisa não está muito bem na vida dela. E puxando o gancho dessa pergunta da Bruna, por exemplo, apesar de todas as informações que temos, agora temos o aplicativo, né, o apoio que a delegacia dá, tudo, por que as mulheres ainda se recusam a denunciar o seu parceiro? Não é vergonhoso? Muito. Não é vergonhoso? Graças a Deus nunca passei por isso, mas eu acho que deve ser. Mas existe isso aí, a psicologia, ela estuda diariamente. Nessa pós, a minha tese foi voltada a uma síndrome que a mulher vive, que é a síndrome da vítima maltratada. Eu sempre sigo aquele exemplo de um cachorro que você tem na sua casa e você vive maltratando aquele cachorro. Você bate, você não dá comida para ele, não sei o quê. Esse cachorro, quando você chega, o que ele faz? Ele é fã? Ou ele te agrada. É. Ele vem com o rabinho, ele balança, ele tá tão emocionado, ele faz um xixi. Uhum. Não é verdade? Aí você fala, sai pra lá. Ele abaixa. Ele recua. No outro dia, o que ele faz? Ele te agrada de novo para te isso mesmo. conquistar. Então, a mulher realmente, ela tá doente. Ela precisa desse amparo, né? Então, se ela não perceber essa situação que vem se prolongando na vida dela, ela não vai reagir. Ela já está doente emocionalmente, você está entendendo? Então, são coisas, até químico, sabe? Evolui para a questão de doença mesmo, né? A violência psicológica, ela é provada nesse sentido. Vou falar de uma forma bem vulgar. A mulher tinha uma vida, era sadia. Depois desse relacionamento, ela se tornou depressiva, faz uso de medicamentos, tem crise de pânico, ansiedade. Não é diferente? Você acha que ela tem a tendência
a procurar outros parceiros ou outros relacionamentos Da mesma forma. parecidos. Ela saiu de um relacionamento tóxico, onde o cara praticava muitas Agressão. das vezes não só a agressão física, mas também a psicológica. Aí talvez o cara também não queira mais manter ali, ela conseguiu se desvincular daquele. Na maioria das vezes ela procura outros relacionamentos com A gente fala meio que o parecido, dedo né? podre, né? O dedo podre. Você acaba só escolher. Só ali O com que as mesmas acontece? características. Não, o que acontece? Você aprendeu que relacionamento é aquilo. Você não existe outra possibilidade. Você aprendeu. Lembra que eu tô te falando? A sociedade patriarcal, você aprendeu que relacionamento é Saudável é isso, é a aquilo. pessoa você ser submissa, se Ser apanhar. submissa, apanhar. E normalmente a gente não pode deixar de não considerar a questão de que você viu sua mãe apanhando, você viu sua avó apanhando, e você viu as duas pessoas importantes da sua família se justificando. Ah, também eu pus uma roupa que ele não gostava. Então você vai automaticamente aprendendo que a vida é assim mesmo. Como é que a gente foge disso? A gente só vai pro novo se a gente abandona o velho. Exatamente. Você entendeu? Então, se a gente se depara com, é a mesma coisa, a gente identifica que relacionamento é daquela forma. Na questão não é nem o dedo podre, é não ter valores para realmente identificar o, o quão saudável uma relação pode ser, entendeu? Entendi. Mas a gente não, assim, como nós da delegacia, a gente não entra nesse âmbito, sabe? A gente não critica, pode fazer julgamento interior, mas não expõe a mulher que ela tá errada, que ela, de novo, você vai perdoar seu parceiro, você não devia. Orienta, que aquilo pode ser uma crescente de violência, só que a gente tem que realmente ser treinado para não entrar nesse âmbito íntimo, né? Entendi. Doutora, tem algum caso, assim, claro, né, sem especificar nomes, que a senhora possa nos contar um pouco que tenha marcado a sua carreira, assim, um caso que até hoje você não conseguiu esquecer? Bruna, como eu falo, né? Eu brinco com todo mundo, sou bem brincadeira. Eu não nasci em São Caetano e não só trabalhei em São Caetano. Uhum. Eu fiz minha carreira, a maioria da minha carreira, na zona sul de São Paulo, né? Trabalhei em bairros bem periféricos, Parelheiros, Capão Redondo e Santo Amaro, a maioria das vezes, a maioria do tempo. Lá, a violência realmente é uma violência física, aquela que deixa marcas. E antes da Lei Maria da Penha, a gente não prendia o agressor. Era feito um termo circunstanciado, também que é um avanço da política criminal, entretanto, não cabe para esse tipo de violência extrema. Mas antigamente a lei nos autorizava a usar um termo circunstanciado. Termo circunstanciado é um auto de prisão em flagrante, bem resumido, que eu dou para o agressor, para o autor do crime, um termo de compromisso para ele se apresentar no fórum no dia subsequente. Caso de violência doméstica, você acha que ele fazia isso? Ele não faria isso. Ele pega aquele papel, joga fora e ainda bate de novo na mulher, porque fala: quem mandou você me denunciar? Não é? Uhum. Então, com o avanço da lei, se percebeu que esse tipo de instituto jurídico não cabia no âmbito da violência doméstica. São vários casos. Um dos casos que me marcou foi uma menina, ela tinha 1,55 m, ela era muito baixa. O parceiro dela, ele era um boxer, tá? Ele desfigurou o rosto dela. Desfigurou. Tanto é que ela foi para a delegacia com uma toalha que não parava de sangrar, mesmo ela sendo atendida. Porque teve lugares que não pôde dar ponto, sabe? Então vocês imaginam como ela estava. Qual que foi o motivo da agressão dela? Eles fizeram uma comemoração em família. Ele era boxeiro e trabalhava de segurança. Ele chegou por volta das 2 horas na casa depois de trabalhar. O churrasco já estava acontecendo. Quando foi por volta das 4 horas, esse churrasco terminou, ele foi descansar. Só como ela era uma dona de casa responsável, junto com os familiares que moravam no mesmo quintal, ela foi lavar a escada e o quintal para deixar tudo pronto, para acordar com a casa limpa. A gente não faz isso, a gente é Sim, mulher. Tá. Durante a lavagem, né, do quintal ali, da arrumação da casa, ela e a prima continuaram com o forró ligado, com o som baixo, e as duas dançaram no quintal. Imagina isso. As duas dançaram, alegre, né? Tá ali e continuou. Ele saiu para ir ao banheiro, viu as mulheres dançando e, tchau, colega, eu vou entrar. Ah, ainda bem que tá tudo limpo. Quando ela entrou para dentro de casa, sabe o que ele alegou?
você tá se esfregando em mulher, você tá por sendo o quê? E agrediu a mulher por causa disso. E eu não gostei do volume do som. Ele falou pra mim isso. Então, não é banal? Não é um absurdo? Na época ele Extremamente. foi autuado por tentativa de homicídio, todo mundo me criticou, falou, doutora, mas ela não vai conseguir comprovar a tentativa de homicídio. Falei, pelo menos eu fiz o flagrante. Porque é muita covardia. São coisas que as pessoas não enxergam. Que por um motivo banal, a pessoa desfigurou o rosto da mulher. O último caso, que ele arrastou uma menina na marginal, mesmo as pessoas, para, a menina tá aí debaixo. E ele alegou que ia matar outra pessoa e não é. Mesmo se fosse outra pessoa, ele não teria o direito de fazer aquilo. Então, mas não é um absurdo a pessoa se justificar dessa forma. E tem gente que acolhe. Ela é vagabunda mesmo. Tá vendo? Ela tava nessa hora conversando com outro homem. Ela tirou ele do sério. É umas coisas que a gente tem que escutar. É melhor a gente ser surdo do que escutar as coisas dessas. Por isso que eu falo. É uma violência completamente diferenciada de todas as outras. Gente, eu tenho muita dificuldade no tipo dessa investigação. Porque a mulher está abalada, não existem testemunhas. As testemunhas que existem, elas não gostam de testemunhar. Familiares da vítima apoiam o agressor, criticando normalmente a conduta da vítima. A gente não dá, eles não dão ouvido para a vítima. E existem filhos, né, envolvidos nisso. E toda aquela circunstância que realmente é de difícil penetração policial, né? A ação policial não consegue atingir todas as circunstâncias do fato, entendeu? Doutora, nós precisaríamos de pelo menos uns 3 dias aqui com a senhora para conseguir conversar, tirar pelo menos um pouco das nossas dúvidas, né? Porque é como a gente bem trouxe aqui em todo o programa até agora, a gente vê que a gente não entende muita coisa, né? A gente está doutrinadas a seguir como era lá no começo, lá nos primórdios da vida, né? Então, assim, e é difícil até a gente que não passou julgar o outro, né? Então, assim, a gente fala, mas por que ela? Mas não somos nós, né? A gente não passou por aquilo. Então, é difícil até nós mesmos que estamos de fora, que não passamos por isso, igual você que convive com essas situações todo dia, né? Falar sobre. Mas aí agora, como tá acabando, infelizmente, eu gostaria de pegar algumas informações finais, que eu acho que vai ser muito importante, né, para aprimorar ainda mais o nosso conhecimento, como para quem está de casa e que precisa, às vezes, ouvir e aprender também. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para uma mulher que ela pode estar passando por uma violência doméstica, só que ela tem medo de denunciar. Tá. Na verdade, eu quero agradecer vocês, né, por esse canal de divulgação, de informação. Vou rogar que vocês cada vez divulguem mais a possibilidade da denúncia, todos os órgãos disponíveis aqui em São Caetano, no estado todo, divulguem informações a respeito da possibilidade da mulher reagir. E eu tenho a falar para ela o seguinte, que eu sempre peço, confie na polícia e nos demais órgãos que trabalham a respeito disso. A imprensa divulga, muitas das vezes, que a mulher foi assassinada mesmo com a medida protetiva. Mas quantas mulheres foram salvas com a medida protetiva de urgência? Né? Então, se ela não tiver uma estrutura emocional para denunciar, que pelo menos nos procure para receber informação. Tá? Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São Caetano do Sul, ela está instalada na Rua Silvia 160, mas todas as delegacias aqui do município podem registrar o boletim de ocorrência, pode pedir medida protetiva, inclusive essa mulher também pode recorrer à internet, no boletim de ocorrência eletrônico, né, disponível para também fazer essa denúncia e pedir medidas protetivas. Tá? Há toda uma estrutura voltada à proteção da mulher, e não é complicado, é mais simples do que elas pensam. Entendeu? Primeiro, né, agradecer também, pedir desculpa a qualquer besteira que nós tenhamos falado. falado. Besteira, é o nosso primeiro, a gente ficou meio nervosa. Ainda mais com a presença ilustre da senhora. Imagina. Assim, foi muito importante, né, a gente aprendeu demais e pretendemos continuar disseminando também, assim como a senhora também passou, né, pela palestra e continua disseminando, nós também gostaríamos de continuar disseminando
todo o nosso aprendizado, aproveitando tudo que as pessoas têm a ensinar para aprender também, né? Claro. Então, acho que para fechar com esse tema, eu gostaria de saber como esse tema de violência toca você não como delegada. Agora, gostaria que a senhora saísse um pouco de papel lá da doutora, como pessoa, como Luciara, como esse tema te toca? Na verdade, Como mexe com você? eu acho que todos os tipos de violência mexem comigo. Todos. Tanto é que eu sou delegada, né? Para buscar coibir todos os tipos de violência, investigar de acordo com a lei. Eu sempre falo o seguinte: violência doméstica, ela é uma violência com características próprias. Então, em busca disso, dessas características, que eu me dedico, que eu realmente vou atrás de informações, que eu participo de cursos, eu confio nas estatísticas que são apresentadas, eu vou buscar justificativas para aquelas atitudes e tudo mais, né? A violência doméstica me toca porque, como todas as mulheres, não tem uma que nunca sofreu tipo de violência. Nunca sofreu o desrespeito da sua vontade. Vocês fizeram referência a um outro podcast que eu participei. A mulher, ela tem a sua vontade violentada. Então, isso me toca profundamente, da mulher não ser ouvida nem no âmbito familiar. Você entendeu? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa erradicar toda a violência. Mas quando a violência é praticada contra grupos vulneráveis, ela é mais grave do que outros tipos de violência. Entendeu? Então, eu acho que a minha questão é mais voltada para essa injustiça, para essa vulnerabilidade que a mulher já tem e que ela não é respeitada nunca, né? Entre aspas, quase nunca. A gente queria agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, por estar conosco. E, pessoal, antes da gente encerrar, por favor, compartilhe o nosso vídeo, nos ajude a alavancar no YouTube, compartilhe, aperte o sininho e dê um coraçãozinho lá pra gente, por favor. Obrigada, gente. Até... Foi. Ai.